Aí, estamos de volta, galera. São 24 pessoas. Agora só tem uma. Os caras já voltou. Quem sabe? Kylie. Estamos de volta. É isso aí, pessoal. Obrigado aí. Aqueles que já retornaram e aqueles que estão retornando, que o papo é bem interessante, hein? E agora que a gente vamos começar o papo sobre o Parakaratê. Exato. Vamos lá, vamos dar uma retomada aqui enquanto o pessoal está entrando. Isso. Então, em 2018, você começou aí a participar de alguns cursos, ir para alguns eventos. A gente participou desse curso aí em São Vicente juntos. E aí, Isso. na virada esportiva, você encontrou o presidente José Carlos de Oliveira, presidente Isso. Zeca. Como é que foi esse Exatamente. encontro aí com o Zeca? Vamos lá. Então, cara, tava eu e Jonas Amaral, né? O pessoal conhece aí. E aí nós tivemos a oportunidade, como era um dia que estava mais folgado, assim, estava um pouco mais tranquilo e o Zeca ele estava assim mais receptivo para a atenção e nós fomos conversar com o Zeca, porque eu com o Jonas já tinha falado já com ele já o que eu queria, né? Então o que acontece, o Fábio? Eu queria mais visualização, eu queria mais participação, eu queria, sabe, interagir, estar junto, entendeu? Mas não basta você só incluir, você tem que introduzir a pessoa. E às vezes eu me sentia incluído, mas eu não me sentia introduzido. Porque assim, vou até voltar um pouquinho na minha trajetória na JKA, na minha primeira trajetória, o CC Antônio Nascimento me chamou para ir num campeonato lá em Barueri. Acho que é do pessoal Esporte Forte, uma coisa assim. E aí eu fui, cara. Só que assim, eu perguntei para ele, eu falei, CC, tem a categoria PCD? Ele falou, vai ter. Chegou lá no dia, não tinha. E eu competi, ô Fábio, com duas pessoas normais, que era a categoria Master, né? Faixa laranja, eu competi com mais dois rapazes. Pô, cara, imagine que lugar que eu fiquei, em terceiro lugar. Não tem problema, entendeu? Só que é o seguinte, quando você coloca um deficiente fazendo, não dá também, assim, você colocar um deficiente numa determinada categoria, você pega os dois da mesma categoria e você coloca os caras junto. Não, cara, tem que fazer uma classificação funcional muito rigorosa, cara, entendeu? Para não ficar vexativo para nenhum dos dois. E aí o que E até acontece? desestimula, né? Acaba até É, desestimulando, né? entendeu? Eu vi um. Bom, deixa eu ir logo pro assunto. Aí o que acontece? Eu peguei, me coloquei à prova de fogo, fui lá, fiz lá o meu catar lá que eu tinha que fazer, fiquei em terceiro, né? Entendeu? Fiz o catar acho que duas vezes, fiquei em terceiro. E aí, só que assim, você vê o vídeo, acho que eu tenho um vídeo até hoje, cara. Pô, parecia um bêbado, cara. Entendeu? Fazendo catar. Desculpa falar, mas, né, tocar nessa palavra bêbado, que ficou meio chato aí esses tempos aí. Mas ficou parecendo, cara. E foi meio vexativo pra mim e foi constrangedor pros outros pros outros atletas que estavam lá, entendeu? Foi de um lado, Sim. mas também foi do outro, porque assim, as pessoas viram lá e falaram assim: "Nossa, Mas também pô, não se cara!" sente bem, né? Então, mas o pessoal falou: "Pô, cara, superação total e tal, legal." O pessoal achou super legal e tal. Alguns professores vieram já na época vieram conversar comigo, né? Da JKA e acharam muito legal, cara. Entendeu? E aí, cara, só que assim, eu senti muito falta, cara, porque o que acontece? O que eu falava pro meu sensei, pro sensei Toninho, sensei Nascimento, falava assim pra ele, assim, eu falei assim, pô, sensei, eu queria participar de campeonato, mas na minha categoria. Aí ele falou assim, pô, cara, mas não tem demanda. Eu falei, pô, mas a demanda sou eu, entendeu? Uma cotação, porque assim, isso é o que ele me respondia, não quer dizer que ele era o responsável, entendeu? Né? Porque o que Sim. acontece? Ele falava assim, Oscar, campeonato o pessoal quer público. Eu falei, mas o público sou eu, entendeu? A maior coisa que pode me suprir, o Fábio, sou eu mesmo. É eu ver que ontem eu não conseguia fazer tal coisa e hoje eu consigo, entendeu? Né? E o que acontece? A participação de um paratleta dentro de um campeonato, pelo menos eu falo por mim, com base, tá? Eu não vou ali para ganhar medalha, entendeu?
Eu vou ali para fazer uma retribuição ao que o karatê me fez, num todo. Entendeu? Poxa, que legal. Em retribuição aos meus professores. E outra, estimular tanto os atletas que estão querendo fazer o karatê e outras pessoas que, sei lá, às vezes não quer. Porque tem muita gente que arruma assim, barreira você arruma para tudo, né? Um monte. Quando a pessoa vê uma pessoa ali, uma pessoa deficiente fazendo, cara, entendeu? Alguma coisa que o cara se nega a fazer na condição normal, o cara fala, ah, eu vou fazer. Se o cara pode, eu posso também. Porque fica mais ou menos aquela disputa, né? A disputa é com ele mesmo, entendeu? Sim. Não é uma disputa com o para-atleta. Mas ele pega, ele quer fazer o quê? Ele pega aquele combustível, aquela pedra de isqueiro, que é o PCD, entendeu? E ele bota na vida dele. Ele fala assim, não, cara, toda vez que der a preguiça nele de fazer alguma coisa, ele vai lembrar de um cara que não tem perna, ele vai lembrar de um cara que é cego, ele vai lembrar de um cara que é cadeirante, entendeu? E aqui, porque o que Sim. acontece, o Fábio? A gente fica tentando vencer a preguiça da gente, né? Porque às vezes tem vezes que vem uma preguiça que só por Deus. E nem a gente lutando com a gente mesmo, a gente não consegue. Então o A estímulo que a gente... Rosângela, dá só um tempinho aqui que a Rosângela pediu para eu não esquecer da pergunta dela. Não vou esquecer, Rosângela. Tá bom. Continua aí, os caras. Só para senão o comentário dela também ia passar, ela ia achar que eu não tinha visto nem a pergunta, nem o comentário. Agora, então o que acontece, cara? Às vezes as pessoas elas precisam de um incentivo. Eu não estou dizendo que o para-karatê, o para-desporto, ele tem que servir para isso. Mas se ele serve e é uma coisa pro bem, por que não? Entendeu? É que nem assim. Eu acho que ele serve para isso, sim. É. Que nem a gente fala assim, né? Um pouco para a história, né, dos primórdios do karatê, Jigoro Kano e Jijin Funakoshi. Pô, como é que foi implantado esse monte de faixa colorida aí? Para que serve esse monte de faixa colorida? Porque não tinha. Entendeu? Sim. Lá não tinha para quê? Para estimular ao cara sempre estar alcançando o próximo degrau. Porque o cara fica lá, pô, o cara fica 8 anos pro cara chegar à faixa preta. Ok, é mais ou menos isso. Mas aí você tem um degrau. E aí aquilo ali vai te dando uma margem de visão. Entendeu? Para onde você quer chegar. Você sabe que você tem aquela margem. Então é mais ou menos isso. Talvez o paradesporto, o para-karatê, ele sirva como uma pedra de isqueiro. Então tá, e aí você encontrou o Zeca. Isso, vamos lá. E aí falou, poxa, Zeca, precisamos de apoio, precisamos de visibilidade. E aí vamos para a criação do departamento, então, 2019. Fala aí. Isso, exatamente. Então, aí tive a conversa com ele em 2018, ele falou assim, olha, no dia 19, aí marcamos uma reunião para dia 19 de janeiro de 2019. Nisso aí eu já conheci alguns outros para-atletas, eu quis formar uma comissão de para-atletas, porque é o seguinte, ô Fábio, uma bandeira que eu defendo muito hoje, assim, é nada sobre nós sem nós. Como é que a pessoa vai tomar uma decisão sobre um assunto se ele não tem um conhecimento? Entendeu? Perfeito. Professores que trabalham com PCD, poxa, muito legal, eu acho muito... Puxa, cara, eu admiro demais, entendeu? Mas quem sente na pele são os PCD. É a pessoa com deficiência, entendeu? Então tem muita coisa assim que às vezes a gente vê por aí, entendeu? Que as pessoas fazem para nos autoproteger, mas às vezes vai meio que de encontro à nossa opinião, entendeu? Então o que eu fui falar pro Zeca, eu falei assim, poxa Zeca, eu tô aqui, eu fiz essa comissão de para-atletas, né? E nós levamos 18 reivindicações, olha só. Zeca, a gente precisa disso aqui, ó, para funcionar o para-karatê. E tinha coisas que era de acontecer curto prazo, tinha coisas de curto, médio e longo prazo ali, mas elas tinham que acontecer, entendeu? Tinha que evoluir. O karatê ele tinha que partir daquilo ali. E foi opiniões dos próprios para-atletas, entendeu? E aí, o que te falta, pessoal, que ia acontecer? Ah, falta isso. Ah, falta aquilo. A gente reunimos e tudo ele assinou embaixo. Olha, isso aqui beleza, aqui beleza, aqui beleza, aqui beleza, aqui beleza, aqui beleza, aqui beleza. Pronto, fechou. Beleza. Bora trabalhar. Éramos apenas uma comissão ainda de atletas, né? E aí
Começamos já a trabalhar, desenvolver, fizemos Facebook e tal, papapá, fazer aquela bagunça. Quando foi em fevereiro, que tivemos dia 16 de fevereiro de 2019, nós tivemos uma reunião com o diretor técnico, Sensei Sérgio Takamatsu, né? E com outras pessoas lá da diretoria, que foi até na assembleia do do curso técnico lá e tal, né? Para fazer cadastro de arbitragem e tal. Lá no hotel. E aí o Zeca percebeu que na conversa que nós tivemos lá, ele teve a ideia e falou assim, cara, a gente tá precisando de um departamento. Acho que ele sentiu a necessidade, falou assim, meu, esses caras precisam de um departamento, meu. Entendeu? Para eles tocar. Que eles têm que ter autonomia. Entendeu? Porque aqui, o meu amigo Fábio, ninguém é criança. Entendeu? Ninguém é moleque. A gente não tá aqui para denigrir, para destruir e nem para fazer forfait. A gente quer fazer uma categoria evoluir dentro de uma federação. E dentro do Brasil, claro. É claro. Entendeu? E o Zeca, ele conseguiu enxergar isso aí. Né? E aí ele chamou o Jair Donadoni para ele mexer no estatuto da Federação Paulista de Karatê, para incluir o departamento PCD, né, como uma cláusula estatutária dentro do estatuto da Federação Paulista de Karatê e fazer isso aí funcionar, né? Foi criado o regimento interno, né, também do departamento da Federação Paulista de Karatê, e foi determinado pelo presidente que nós não fôssemos submetidos a nenhuma diretoria, entre aspas, entendeu? Né? Então nós somos abaixo somente da presidência da Federação Paulista de Karatê. No nosso regimento interno, lá tá, lógico, nós trabalhamos junto com as outras diretorias, que é fundamental, de diretoria de graduação, de diretoria de arbitragem, diretoria técnica, né, que é muito fundamental nós andarmos juntos, né, fazer a máquina se mover, entendeu? E aí deu muito certo, ele me colocou como coordenador geral, né, teve uma lei, vamos dizer que foi... Vou nem dizer que foi uma eleição, cara, porque o que acontece? Cada um se adapta com aquilo que é o melhor. Não adianta, Fábio, eu te dar uma... Eu digo que eu não tenho um cargo hoje, eu tenho uma função. Eu levo como função. Eu tenho uma função de como coordenador geral do Parakaratê, né? E aí cada um se enquadrou em alguma função e aí a gente começou a tocar o barco. Aí temos o coordenador técnico, que é o Jonas Amaral, tem o coordenador administrativo, que é o Marcelo Lemos, né, que são os nomes que tá no regimento interno, né, tudo registrado em cartório, bonitinho e tal, não sei o quê. Legal, joia. O Peter, meu grande amigo aqui, professor do Sesc de Santos também, da escola Shidokan da Shorin Rio, ele pergunta aqui, como está o Brasil, e eu quero que você fale um pouquinho mais especificamente do estado de São Paulo, porque a gente tem um trabalho totalmente diferente em relação aos outros estados, né? Mas ele pergunta aqui como é que está o Brasil no cenário mundial do Parakaratê. A gente tem a Débora, né, que medalhista em mundial, né, mais de um mundial, acho, inclusive, se não estiver enganado. Você participando em campeonatos brasileiros, Jonas Amaral, o Jaime. Então, fala um pouquinho aí como é que está o Brasil e especificamente São Paulo no cenário do Parakaratê. Então, cara, o cenário do Parakaratê mundial, ele poderia estar melhor, mas ele já está bom já. Tá? Porque nós temos aí, como você citou, bons atletas, né? E tem aí aí eu vou falar em nomes agora de novo, entendeu? A Débora, ela foi campeã, ela foi vice-campeã, medalha de prata, né? No Mundial. Tem um Jaime, que ele foi medalha de bronze no Mundial. O Jonas ficou em 6º lugar no Mundial, porque tem um score na WKF, né? E o score, como o score dos outros para-atletas era muito elevado além do dele, o cara, vamos dizer assim, né? Falar bem taxativo, o cara podia fazer um Taikoku Shodan e eles um Parimpei que ele não ia ganhar. Entendeu? Então é muito assim. Lá fora, na WKF, ela funciona como score. Lá fora só tem 3 categorias. Categoria intelectual, categoria visual, cadeirante. Quem pode participar de cadeirante? Entendeu? Qualquer pessoa que tenha problema da cintura para baixo. Só que isso aí tem um score. Entendeu? O score é o ponto de partida.
dependendo do score com quem você vai competir, imagine assim, eu não quero ser levado a mal, mas assim, às vezes eu falo até pro Jonas, o Jonas parece pequeno, entendeu? Aliás, não sei como é que eu coloco, mas eu vou ter que acabar colocando. O Jonas só tem uma perna amputada, pronto, falei, entendeu? No campeonato, cara, não é nada. Comparado com outro, que tem um pino na coluna, que não sei o que, papapá. Então o que acontece? É inviável, entendeu? Um cara que tem uma amputação ir para um campeonato desse aí. Eu acho, na minha opinião. Entendeu? É uma característica do Jonas, eu conversando com ele, acho que foi até no curso do Matida lá em Campinas que a gente se encontrou Ah. também. O Jonas, ele é um cara muito acostumado a não usar cadeira de rodas no karatê, né? Não, mas Ele então, usa, mas. mas Ô, Fábio. para fazer o kata na WKF, ele é obrigado a fazer em cadeira de rodas, né? Então, mas o cara é bom na cadeira de rodas, entendeu? Ele é bom também, mas o score não deixa ele chegar. Você tá entendendo, cara? Então é Sim. inviável. É inviável, assim. Eu acho, na minha opinião, entendeu? Não tô falando a opinião dos outros. E quando eu falo assim, ele só tem uma perna, ele só não tem uma perna. Pô, cara, você acha pouco? Não é questão de pouco, eu tô fazendo um comparativo para competir. Entendeu? Então o que que Sim. acontece? O que a gente tem lutado, o que a gente tem feito aí, o que a gente quer, porque até eu conversei com o Jonas, eu falei assim, pô, Jonas, quando foi no Brasileiro do ano passado, ele falou assim, os caras, eu vou participar na cadeira de roda, porque na cadeira de roda eu tenho oportunidade de ir lá pra fora. Eu falei assim, pô, cara, mas você vai lá pra fora na cadeira de roda? Eu falei assim, eu vou, cara, e se eu chegar no Mundial, eu vou lá na minha cadeira de roda, eu vou ficar de pé e vou fazer meu kata em pé. Eu falei, isso aí. Sabe o que acontece, Fábio? A gente tem que lutar por igualdade e inclusão, entendeu? Se o cara não tem condição, por que o cara vai para um campeonato se ele não consegue podiar? Não dá, entendeu? Tem que ter uma igualdade ali. Se o cara é bom de pé, porque eu já vi outros amputados também participando, por que eles não participam de pé? Tem que ser de pé, cara, entendeu? O Jonas Amaral, ele vai. E não. Não lembro qual colocação que ele ficou, então eu fui catar, uma coisa assim, entendeu? Pô, aí foi expressivo, ele ficou de pé. Então, o que eu prezo muito hoje pela luta do Parakaratê é lutar pela categoria. Nós temos um campeonato agora virtual, que é o nosso departamento, ele está se inscrevendo, foi autorizado pela diretoria, né, que tudo tem que ser autorizado, né, pela Federação Paulista de Karatê, né, entendeu? Pode ser bonitinho. E lá eles usam o sistema WKF, só tem 3 categorias, entendeu? E tem que pagar, são 10 euros. Você está entendendo, meu amigo? Você acha que eu não gostaria de participar? Eu gostaria, mas a minha categoria Sim, não tem. sim. Se não tem a minha categoria, ô Fábio, isso aí é uma exclusão e não uma inclusão. Para karatê, o para desporto, ele foi feito para incluir e não para excluir. Vou citar um exemplo rapidinho aqui da CBK. Tem pessoas que reclamam do regulamento do PCD da CBK. Entendeu? Mas se você for prestar atenção no regulamento da CBK, é um regulamento inclusivo. Ele inclui, cara. Entendeu? Então tem suas divisões, tem a divisão por idade, tem a divisão por patologia. Então o cara pega, tem lá a categoria que é assim, vai, se eu tiver problema de um membro direito superior e um membro esquerdo inferior, entendeu? Eles fazem essa divisão. Se eu tiver só um problema na parte de cima, na parte de baixo, é um sistema inclusivo. Tanto é que nós, da Federação Paulista Acho de que Karatê. uma coisa que ainda, desculpa te interromper, mas acho que ainda uma coisa que falta aqui no Brasil, eu pude acompanhar um pouquinho. São Paulo já é o estado mais avançado, então se não tem em São Paulo ainda, que dirá nos outros, né? A classificação ainda é meio complicada, né? Faltam ainda um pessoal especializado em fazer essa classificação que é obrigatória para os campeonatos oficiais, né? Então, cara, pessoal capacitado a gente tem, entendeu? Temos classificador funcional dentro do nosso departamento. Só que tem certas coisas que começam de cima para baixo, não de baixo para cima. Porque o que acontece, o Fábio? Nosso departamento de Parakaratê, o departamento PCD da Federação Paulista de Karatê, a gente não quer conflitar quando chegar lá em cima, porque assim, WKF está aqui, a FPK está aqui.
Não adianta você fazer uma escalada, a hora que chegar aqui não era nada daquilo. Então tem que descer, de cima para baixo. Tem que passar pela WKF, passar pela CBK e vir para a FPK. Entendeu? Nós temos todo. O Zeca pegou e falou assim: Oscar, vamos cuidar da nossa casa, vamos fazer o que a gente acha certo. E no determinado momento, entendeu? Que for o momento de realmente a casa se organizar com a CBK e com a WKF, vai haver essa organização. Entendeu? Porque o que acontece, cara? Pessoas capacitadas tem para fazer todo o quadro. O Marcelo Lemos, que é o nosso coordenador administrativo, ele é classificador funcional do tênis de mesa adaptado, tá? Pelo CPB. Oficialmente, ele é um classificador funcional. Então, ele já sabe como é que funciona. Dá para trazer para o Parakaratê? Dá. Entendeu? Mas o quão isso é oficial? Porque daí não adianta, cara, entendeu? Não adianta pegar vir aqui com diploma de faixa preta para você e ele não servir para nada. Então não adianta também, entre aspas, você pegar, cavar e não servir. Então, palavra de ordem é mais ou menos assim. Aguarde no local, soldado. Uma das coisas que mais me chama a atenção depois que o departamento foi criado, e a gente já conversou bastante sobre isso, eu tenho um aluno, né, que você já conhece, a gente teve a oportunidade de estar algumas vezes juntos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Parakaratê, como ele estava antes do departamento ser criado. Em termos de participação de alunos, de campeonato, depois a gente já vai abrir para falar do exame de faixa preta. Fala para mim a evolução que o departamento vem apresentando aí desde a sua fundação em 2018. Olha, cara, eu não gosto muito de falar do passado, né? Eu gosto de falar do presente, do que está acontecendo, entendeu? O que eu posso ter certeza e falar para você é no quadro que evoluiu em 2019, né? Nós tivemos aí um quadro evolutivo em 2019, que nós fechamos 2019 com mais de 270 participações em campeonatos oficiais FPK e CBK. Tá? Na final da CBK, nós subimos para lá com 14 paratletas. Foi a maior delegação de todos os tempos. Entendeu? Desses 14 paratletas, somente 3 tinham participado da final da CBK. 11 foram pela primeira vez. Entendeu? Uma das coisas que eu pergunto assim, aonde que estavam esses paratletas? Sim. Você está entendendo, meu amigo? Então, o que acontece? Você sabe que o Richard, que é um aluno teu, ele tinha oportunidade também de subir. Não subiu por quê? Verba. Entendeu? E aí tá uma coisa legal aí para você falar, porque realmente é uma dificuldade, principalmente esse público e as pessoas que também têm uma condição econômica não tão favorável. A gente sabe que o karatê competitivo é um esporte que não é barato, né? Tanto em termos de equipamento, se você quer competir em kata, você vai ter que comprar um kimoninho, de preferência um Bartoli Store, né, seu Oscar? Você vai ter que comprar um kimono apresentável. Se você for do comitê, você vai ter que comprar todos os equipamentos de proteção. A gente tem as taxas administrativas, a anuidade no começo do ano, as inscrições do campeonato. Então, eu queria que você falasse sobre o que o departamento conseguiu de benefício para os karatecas do estado de São Paulo. Então, cara, eu digo que é o seguinte, meu. A situação financeira não é boa para ninguém, tá? Imagina para uma pessoa que tem alguma deficiência. Imagina uma pessoa que já tem uma situação financeira comprometida e com uma pessoa com deficiência em casa. As pessoas com deficiência intelectual ainda, vamos dizer assim, na maioria, ou se não todas, ou quase todas as mães ou pais que têm crianças com síndrome de Down, ele tem que parar também. Uma das pessoas tem que parar em casa. Tá? Com qualquer outro síndrome intelectual, tem que parar. Talvez a pessoa com deficiência motora, né, deficiência física, né, seja amena, ou deficiência visual. Mas intelectual, porque o que acontece? Intelectual é uma coisa que assim, o cara tá bom agora e daqui a pouco pode ter um surto. Então, já para uma pessoa da família já. Entendeu? Uma pessoa que ela poderia ser produtiva e trazer um alimento para sua casa.
entendeu? Então imagine como é que é a situação financeira. E as grandes organizações, entendeu? Que elas, eu não vou dizer que elas faturam grana, mas que elas poderiam fazer um investimento na questão do paradesporto, tá? Sim. Uma contribuição, um retorno. Então, Seria um retorno do que todos os associados fazem por ela, que pagam suas mensalidades, pagam as suas anuidades e tal. Uma das coisas que foi pedida para o nosso presidente Zeca é que isentasse, entendeu? Todas as taxas dos campeonatos que fossem pagos, né? E isso ele concordou na hora de praxe, ele aceitou de boa. Entendeu? Falou, não, Campeonato Paulista, etapa de Paulista, final de Paulista, Copa São Paulo, Copa dos Campeões. Então, tudo. O Para Paracarateca karatê não é paga essas isento. Não, inscrições. ele não paga. Entendeu? Só que assim, a gente também não pode só exigir direitos, né? A gente também Tem tem que que exercer alguns deveres. Então, o para-atleta, ele tem os deveres dele também para ele exercer. Não foi colocado na normativa ainda para que se exerça isso, participe de treino e tal, porque assim, com a chegada da pandemia, Fábio, bagunçou muita coisa. Então, assim, a gente vive um dia após o outro. Mas, voltando ao assunto, uma das carências que nós levamos para o nosso presidente foi a carência financeira, entendeu? A carência financeira é muito terrível, cara, né? E aí, bom, beleza, tranquilo. Ele pegou, não, primeiramente, o para-atleta quando ele se inscreve na Federação Paulista de Karatê, quando o professor escreve um para-atleta na Federação Paulista de Karatê, ele tem um ano de graça, tá? Ele não paga a primeira anuidade, tá bom? Ele já tem isenção já, total, tá? Sim. Nos campeonatos, ele não paga também. Ele tem a isenção das taxas dos campeonatos que são pagos. Exame de faixa preta pela Federação Paulista de Karatê, eu pedi a isenção para o nosso presidente também, porque o que acontece, gente? É uma das coisas mais. É e não é, cara, entendeu? Porque assim, se você está preparado, se você pega aquele valor, aquele montante, eu vou falar um valor redondo, não estou dizendo que seja esse, mas vamos lá. R$ 1.000 para você fazer um exame de faixa preta. Se você começar a juntar essa grana, você sabe, quando você chegar lá no teu exame, você vai ter o dinheiro, entendeu? Eu não vou dizer nem que é caro, nem que é barato, é o valor de um exame mesmo. Mas a situação financeira, cara, a gente vive assim, ó, a pessoa com deficiência, ela tem que comprar remédio, ela tem que comprar, sabe? Tem umas necessidades malucas assim, cara, que às vezes nem a gente entende. Então, Sensei Zeca também, nosso presidente Zeca, nos isentou também. Falando em isenção do exame de faixa preta, eu, como coordenador, eu pedi para ele que fosse feito o que no exame de faixa preta? Um exame PCD. Entendeu, Fábio? Porque o que acontece? Cada PCD ele tem a sua particularidade, né? E a sua expressão. Então, o que acontece? Eu não posso... Já pensou, Fábio? Vai eu e você lá fazer um exame de faixa preta, entendeu? Você é bom pra caramba, dá chute pra caramba, não sei o que, papapá, tem toda a sua evolução, mas pecou em alguma coisa ali, não passou. E eu, como PCD, passo. O que aconteceu? Dó. Ah, vou passar a mão na cabeça do cara. Não é assim que a gente quer fazer o exame de faixa preta. Entendeu? O exame de faixa preta para um PCD ele tem que ser condizente à necessidade do cara. Então, vamos supor, o Oscar ele tem falta de equilíbrio, entendeu? Então eu não posso descontar na falta de equilíbrio dele por causa da doença dele. Fulano de tal, Perfeito. O Gilberto lá, o Gilberto é deficiente visual, é cego, que nem as pessoas, vou até falar assim, mas como é que eu chamo uma pessoa que não enxerga? Deficiente visual ou cego? Tanto faz, os dois. Se chamar de cego não tá xingando o cara, entendeu? Melhor é chamar pelo nome dele, né? Eu chamo pelo nome, fulano de tal, chama de Gilberto, né? Então o Gilberto, que é cego, ele foi lá fazer o exame, o que acontece? Cara, o cara é faixa preta. O cara treinou para aquilo lá, entendeu? Então na técnica dele, dentro daquilo que aprendeu, ele vai ter que demonstrar. Mas como é que eu vou descontar no embucem do cara? Entendeu? Então tem Isso, certas perfeito. coisas que o Jaime Ruiz, ele é cadeirante. O que eu vou fazer, cara? O cara não chuta, meu. Eu vou descontar? Você tá entendendo? Então o que acontece? Sim.
Os exercícios condizentes, o que rompe para o PCD, ele tem que ser específico para aquele PCD. E também não adianta você colocar assim, um exemplo. Você coloca um deficiente visual, assim, um cego, e um deficiente visual, que é aquele cara que enxerga pouco, mas na hora do exame ele tem que fazer com a venda nos olhos, que é dessa forma que ele participa no campeonato, entendeu? As técnicas são totalmente diferentes. Como é que você vai avaliar os dois caras? Sim. Não dá. Quando é que foi o exame, Oscar? O O primeiro primeiro acho que exame? foi dia 28 de julho. De julho. É 28 de julho. Ou Você agosto, participou coisa assim. desse exame também. Participei. Legal, legal. Bom, é que agora fica difícil por conta dessa pandemia, todas as datas, né, bagunçou tudo, né? Mas isso agora vai ser uma coisa frequente da federação. A federação sempre vai fazer esses exames agora específicos para o PCD, é isso? Olha, tem que fazer, cara. Enquanto existir o departamento, a gente vamos fazer que faça, que seja dessa maneira, porque, Fábio, não tem outra forma de ser, entendeu? Não tem como eu avaliar uma pessoa. É a mesma coisa assim, ó, desculpa, mas eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Eu coloco uma venda no teu olho e mando você fazer o catar. Você não vai fazer, cara. Entendeu? Se eu colocar você pra ralar com o Gilberto que não enxerga, cara, ele vai te dar de lavada, meu. Precisa ver o cancudai do cara, meu. Você tá entendendo? Então, assim, você, Fábio, você tem que ser avaliado como o Fábio, como as suas Sim. características. E o deficiente visual com as características dele, o cadeirante com as características dele, o cara que é amputado, o cara com as características dele, cara. Você tem que fazer uma avaliação dentro daquilo que o cara é. Você não pode pedir uma coisa que o cara seja fora daquilo, entendeu? Porque senão não vira. Bom, vou abrir para mais uma pergunta. Foi uma pergunta que até falei com você de tarde, né? Falei, olha, pô, chegou uma pergunta aqui meio casca de ferida que eu mesmo não saberia Ah, responder. E você trouxe a resposta de uma maneira brilhante e me fez até ah, entender um pouquinho mais que não interessa tanto assim, obviamente interessa o conceito, o CID, como você diz, mas o mais uhum, importante é sempre você ter aquele atendimento personalizado, né? O entendi. meu amigo, o professor Luciano Moreira, lá de Cubatão, ele pergunta qual a melhor metodologia para você trabalhar karatecas com aquela síndrome de Asperger. Falei direito, Asperger? É. Então, cara, a síndrome de Asperger, ela é mais ou menos, ela é muito parecida com o autismo, né? Entendeu? É uma síndrome que é, cara, as pessoas ela têm um comportamento meio, ela não é como um autista, cara, mas uma pessoa que ela tem um desvio de comportamento, vamos dizer assim, tá? Para ser uma maneira bem sucinta, assim, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa, para você fazer um treinamento com qualquer pessoa que tenha deficiência, a pessoa tem que chegar, a primeira coisa, a pessoa tem que chegar com o CID, para você ter o norte do que você está fazendo. O CID, né, é o que diz a doença dele, né? Código Entendeu? Internacional de É o Doenças. Código Internacional de Doença. Então, é o que diz a doença dele. Aí você vai pegar o CID, você vai lá na internet, ou instala aí no teu celular, aí eu uso muito Medicid, né? Entendeu? E daí você coloca lá e já te dá a doença. Aquilo ali te dá um norte, mas não diz o que você tem que fazer, tá? Porque você pode ter duas pessoas, ou três, ou quatro, ou um grupo de 10 pessoas, não interessa. Com o mesmo CID, mas as características são diferentes. Não interessa se é visual, não interessa se é intelectual, entendeu? De CID para CID, o CID é um só, mas como é que eu vou dizer assim, cara? A particularidade em cada um é diferente, tá? Então, independentemente, chega dois alunos aí com síndrome de Asperger. Ah, qual que é o CID? Tá, tá, tá. Ah, esse aqui eu sei que esse aqui tem síndrome de Asperger, esse aqui tem. Ah, como é que funciona? Funciona assim. Cara, o Não é professor que receita de bolo, né? o professor que ele se propõe a fazer um treinamento com pessoas com deficiência, ele tem que assim, ele tem que ter na cabeça dele que ele, entre aspas, ele vai ser um personal trainer para aquela pessoa, né? Então, assim, eu posso ter o meu CID é G64, tem uma pessoa que tem o CID G64, mas não tem as mesmas características do que eu, entendeu? Então você não pode Sim. nunca julgar pelas características do CID ou pela síndrome. Síndrome de Down.
Pô, às vezes você tem duas pessoas com síndrome de Down que é totalmente diferente uma da outra. Entendeu? Você só tem uma Perfeito. síndrome. Você só tem a síndrome ali. Né? Então, o que eu falo para os professores é o quê? Primeiramente, conversar com os pais, tá? Conhecer um pouco antes da pessoa, antes de você colocar ela dentro do teu dojo. Você conhecer como é que é a desenvoltura daquela pessoa, você ir um pouquinho a fundo, porque tem nas academias é assim, né? Pelo menos uma grande maioria. Você vai lá, faz sua ficha de cadastro, bora, a hora do treino é assim. Então você tem que entrar um pouquinho na vida da pessoa, porque é só entrando na vida, no mundo da pessoa com deficiência, que você vai conseguir trazer ele para o teu mundo. Entendeu? Você tem que fazer um caminho inverso. Você tem que ir lá, bater na casa dele, não é na casa, né? Mas você tem que ir lá, entrar no mundinho da pessoa, conhecer a pessoa e conseguir trazer para cá. Teve um professor Perfeito. que falou para mim que ele tem um sobrinho, Sensei Rubens, que ele tem um sobrinho que ele levava lá pro tatame lá para treinar, mas o moleque saía com 5 minutos. Ele tinha autismo, alguma outra deficiência intelectual que eu não lembro qual que é. E o moleque saía para brincar com os Hot Wheels. O moleque adorava Hot Wheels. Eu falei assim, aí ó, você descobriu, filho, descobriu a mina de ouro. A mina de ouro é os Hot Wheels. Traz os Hot Wheels para dentro do tatame. Então o que que acontece? Os professores, eles têm que não fazer assim, tirar aquela blindagem do tatame, entendeu? Que só entra no tatame X, Y, Z, ou não entra X, Y, Z. Se o mundo da pessoa com deficiência, eu falei pro cara, assim, pro Sensei Rubens, falei, ó, pega esses carrinhos dele e leva para dentro do tatame. Começa, compra um azul e um vermelho, começa a fazer Aka e Aô. Começa a fazer o kata como se fosse a pista de Hot Wheels. Nem que for no chão, cara, pro moleque brincar. Mas pelo menos ele já está participando. Não só inclua, introduza o garoto. Entra no mundo dele. Com o tempo você vai conseguir tirar isso aí, conforme ele vai crescendo, tanto mentalmente, mas como de idade. E aí você já vai amarrando o moleque dentro do karatê. Cara, 2 meses Legal. depois, 2 meses depois, esse Sensei me ligou e falou, pô, cara, você me ajudou pra caramba. Eu falei, então, vocês têm que entender isso aí, cara. Não é assim, ó. Se o moleque gosta de treinar só de short, o moleque não consegue colocar uma calça, não consegue colocar um kimono, o moleque só vai de short, deixa o moleque treinar de short, ué. Tá treinando? Tá treinando. Não é assim, ah, mas isso vai contra o Budô, contra o não sei o que com o, entendeu? Cara, meu, a gente quer o quê? Ajudar as pessoas? De que É, forma que você tem que fazer assim, Fábio? Não é o importante não é só você querer ajudar, entendeu? Tá? Porque assim, você querer ajudar, beleza. Mas talvez a forma que você queira ajudar a pessoa com deficiência não ajude ela. Então você tem que aprender com ela e deixar que ela te ensine você ajudar ela. E aí você vai ter um bom resultado. ela vai dar um norte ali, você já sabe por onde você Ah, vai, não. né? Com certeza. Puxando esse gancho aí, o Rodrigo Hampton, espero estar falando o sobrenome dele correto, porque é bem difícil aqui. Ele pede para você aí dicas de livros sobre o assunto ou de algum especialista que tem algum vídeo no YouTube, alguma coisa, para onde você costuma correr quando você precisa desse auxílio aí. Você pode dar alguma dica aí, Oscar? Na questão do parakaratê, na questão da pessoa com deficiência, Isso. Ele tem um filho olha, autista que treina. bicho, eu sou meio suspeito para falar, mas o que que acontece? Dentro do nosso departamento de PCD do Parakaratê, nós reunimos hoje uma boa equipe, entendeu? Nós temos um grupo do Parakaratê dentro do WhatsApp, onde ali tem vários professores, tem fisioterapeuta, tem psicólogo, tem intérprete de Libras, entendeu? Cada um que está ali, nosso grupo tem mais de 160, 170 pessoas, cada um que está ali contribui com alguma coisa. E ali é o melhor lugar para você, quando você ter algum tipo de dúvida, levantar a mão, que sempre alguém ali vai te ajudar. Porque assim, por mais que nós estudemos, nós nunca vamos saber tudo sobre o contexto, Sim. entendeu? Então é que nem Se eu falei para tiver você. algum professor, se tiver algum professor ou pai de aluno que queira se aprofundar nesses assuntos e quiser fazer parte desse grupo aí, como é que faz? Então, depois é só me chamar me chama no PV, no,
aqui no Instagram, que eu passo o link, vai ser um prazer, entendeu? Porque assim, tem estudos? Nós temos estudos, temos livros, cara, o que você imaginar a gente tem, entendeu? Somos embasados, entendeu? Mas o que que acontece? Às vezes uma coisa é conflitante com a outra. Então o que acontece? Você tira um pedacinho daqui, um pedacinho dali. Um exemplo, uma das coisas que eu aprendi com o Sensei Sérgio Longo, entendeu? Que o síndrome de Down, ele tem um espaçamento na planta e tem uma válvula no coração. Eu não sabia. E aí? E aí você vai dar um exercício forte aeróbico para um cara desse aí, para um síndrome de Down, você vai matar o moleque. Você vai fazer cambalhota. Outro dia eu vi um vídeo do professor fazendo cambalhota aí com os alunos normais, né? E eu sei que ele mexe com PCD. Falei, cara, pelo amor de Deus, nunca faça isso com a pessoa com síndrome de Down. E o que que acontece? A partir disso aí eu fui buscar conhecimento na internet. Hoje a internet, ela nos dirige muito para boas e coisas ruins. Eu prefiro usar as boas. E tudo você encontra. Aí tem um artigo, eu tenho esse artigo, eu li direitinho e tal, papapá, estudei, me aprofundei. Eu, assim, faculdade é legal para quem quer exercer uma profissão, né? Tem muito conteúdo hoje na internet que você tem um conhecimento, e lógico, como eu falei para vocês, ó, nós temos dentro do nosso departamento, nós temos fisioterapeuta, nós temos psicólogo, nós temos os técnicos, temos os professores que já mexem com para-atletas, entendeu? Que vai poder ajudar na desenvoltura e no desenvolvimento do teu filho, né? Então eu acho que, entre aspas, falando sobre o para-karatê, onde é que eu acho no para-karatê? Com a gente. Vou já, se ele não estiver acompanhando essa parte, depois eu vou passar essa informação para ele. Vamos para a pergunta da Rosângela, porque a gente já está chegando no final aqui da nossa conversa. Eu queria que você falasse, ela pede para você falar sobre o departamento de Kobudo, porque era uma coisa que não tinha no Para-Karatê e depois entrou. Fala um pouquinho para a gente do Kobudo, que é comandado pelo Sensei Flávio, né? Isso. Da escola Jimbukai. Isso. Eu tenho até um amigo representante do Guarujá nessa escola, que é o Sensei Douglas Lira. Um abraço para todo mundo aí da escola Jimbukai. Fala pra gente aí do Kobudo, Oscar. Então, cara, eu tive contato com o Kobudo alguns anos atrás, em 2018, quando eu treinava com um Sensei aqui perto da minha casa. E eu achei muito legal, assim, o Kobudo, né? Mas, assim, superficialmente, eu gostava do Kobudo, entendeu? Como praticante de arte marcial, ok? E aí, cara, numa das aulas aí que eu fui fazer com o Sensei Flávio, acho que foi num curso do Jonas e tal, eu achei super interessante que a primeira aula que você tem com o Kobudo, que é com o Bo, entendeu? É de você fazer a troca das mãos, né? De você segurar o Bo, uma tem que estar para baixo e uma para cima. Nunca pode segurar assim ou assim, entendeu? Porque se você perder o sustento de uma mão, você tem a outra. Então o que acontece? O armamento, as armas do Kobudo, né? Que vieram lá de Okinawa, que são coisas adaptáveis lá pelos camponeses, né? Pelo pessoal lá da época. Eu acho muito legal, porque o que acontece? Primeiro que é uma coisa muito atrativa e lúdica para as pessoas com deficiência. Cara, quando você pensa num Bo, qual o primeiro personagem que você lembra quando você pensa num Bo, Fábio? Tartaruga Ninja, meu amigo. Tartaruga então, Ninja. Pô, cara, Tartaruga Ninja, cara. Então, pô, o Sai, cara, que é mó barato, entendeu? O Nunchaku, né, que tem no Kobudo também, entendeu? E por fim, um negócio que não tem nada a ver no Kobudo, mas é que é o nome deles, que é a Espada Ninja. Mas vamos lá. Então, o que acontece, cara? Com as armas que tem no Kobudo, se você não fizer o exercício daquela maneira que tem que fazer, não sai. Se você fazer alguma coisa diferente, não sai. Então, eu percebi que o para-atleta, com algum apetrecho na mão, além de ser lúdico, que ele está ali vislumbrado de estar usando um armamento, ele vai querer fazer perfeito, entendeu? E aquilo ali, cara, só na trocação de mão, desenvolvimento, eu acho muito legal do para-atleta. E aí o Sensei Flávio, ano passado, ele disponibilizou uma bolsa pra gente treinar lá na Associação Okinawa, né? Falou, cara, eu vou disponibilizar uma bolsa para os para-atleta. Aí eu peguei e falei para ele assim, Sensei Flávio, não vai virar.
Entendeu? Porque assim, eu pegar, tirar o cara da casa dele, entendeu? Para levar lá para a associação aqui na aula, não vai vingar. O que que a gente pode fazer? Se o senhor aceitar vir uma vez por mês no nosso treinamento do Parakaratê, lá no CPB, entendeu? Vai ficar legal, beleza? Ele fechou. Ele fechou, montou a equipe dele e nós inserimos o Kobudo, entendeu? Nos treinos do Parakaratê, né? Isso E é o uma. Deixa eu te interromper aí, pegando esse à gancho, vontade. que é uma outra coisa que eu queria que você falasse aqui, sobre esses treinamentos, né, que o Departamento de Parakaratê realiza lá na sede do Comitê Paralímpico Brasileiro, ali na Imigrantes. Uhum. Esses treinos, eles acontecem... Vamos falar, né, vamos esquecer esse cenário da pandemia. Tá. Antes da pandemia, eles estavam acontecendo uma vez por mês? É uma vez por mês. É um treino mensal onde visava o quê? Onde visava, além de você fazer aquela confraternização e você tirar o para-atleta do ambiente que ele frequenta, você trazer ele para um outro ambiente, entendeu? Porque o que que acontece? Dentro de um dojo, entendeu? Às vezes o cara treina lá, vamos falar no Richard aí. O Richard treina quantos mais para-atletas você tem aí? Um, dois? Entendeu? Pouquíssimos, né? Lá dentro do CPB, todo mundo é deficiente, cara. Entendeu? Você tá andando assim, ó, passa um cara correndo de cadeira de roda do teu lado. Eu tô falando não só do pessoal do treinamento do Parakaratê, mas as pessoas que E frequentam o outras entorno. modalidades também, né? É, cara. Então o que acontece? Sabe quando você chega lá, você tá em casa, você tá na tua casa, entendeu? Legal. É um lugar prazeroso de você estar. Então o que acontece? Os treinos de Parakaratê, eles eram realizados mensalmente, entendeu? Lá dentro do CPB era das 9 ao meio-dia. Nós acrescemos com o Kobudo para ir até a 1 hora da tarde, né, até as 13, que é o horário que nós temos lá para usar lá. E não vamos falar como se nós... Está dando super certo. Tem pessoas que vêm do interior. Tem a mãe da Lala que vem da Graziele, que é a síndrome de Down, que ela vem lá de São Carlos. Tem outra mãe do João Vitor, que vem de Taubaté, entendeu? E pessoas espalhadas em São Paulo. Pô, ano passado tinha um cara, o César Vidal, que queria vir do Rio de Janeiro para treinar com a gente. Veio o Sensei Anderson de lá, que é deficiente, ele veio para treinar, mas aí foi logo quando veio na pandemia e infelizmente não tivemos o treino, entendeu? Então as pessoas de fora, elas estão procurando a estrutura do Parakaratê FPK, porque assim, nós somos uma comunidade, nós somos um grupo que nós queremos crescer em prol da modalidade, entendeu? Eu acho que até a criação desse departamento na federação, eu acho que é um estímulo para que outros estados também criem os seus departamentos e, né, fomentem todo o para esporte como um todo, né, cara? Eu tenho criado aí, Fábio, eu tenho 4 grupos do Parakaratê. Tem um da FPK, né, que é o de São Paulo. Eu tenho um que eu criei para o pessoal do Rio de Janeiro, tá? E eu tenho que eu criei para Minas Gerais e Santa Catarina, e eu tenho o Norte e Nordeste, onde tem o pessoal lá. Por que que eu criei esses grupos? O pessoal, assim, sempre eles me chamavam no PV elogiando o nosso trabalho do Parakaratê, entendeu? Eu falei assim, cara, eu vou criar um grupo para vocês, entendeu? Não quero que vocês saiam do grupo do Parakaratê de São Paulo, mas eu preciso que vocês cresçam, entendeu? E vocês só vão crescer se vocês tiverem independência de vocês. Vou ficar lá com vocês no grupo, entendeu? E o grupo deles está crescendo, cara. De cada estado cresce na velocidade de cada um, mas a desenvoltura deles está bom, porque amanhã ou depois eles vão assumir a identidade deles e falar assim, olha, eu estou aqui, preciso na minha federação um departamento, entendeu? Preciso de pessoas que realmente se envolvam nisso para tomar conta, enfim. É mais ou menos isso aí. Vamos encerrar a nossa conversa, ela foi muito boa, mas eu ainda tenho mais 2 perguntas para você. Manda. Então dá uma segurada aí. A Priscila, minha aluna, ela pergunta como a prática do karatê pode integrar os seus objetivos pessoais e profissionais, porque você agora com esse cargo de coordenador, na verdade, assim, é karatê o dia inteiro, né, meu? É, Então, como é que o verdade. karatê faz essa integração aí da sua vida profissional, dos seus objetivos pessoais e profissionais? Onde o karatê entra nisso aí? Então, cara, eu acho que todo professor de karatê, ele gostaria de viver do karatê, né? Entendeu?
Tem muitos professores de karatê aí, acho que uma maioria deles, eles fazem qualquer outro tipo de trabalho durante o dia e o karatê é um segundo plano. É um hobby e é uma renda extra para ele, né? Então eu acho que cada professor de karatê ele seria muito mais útil se realmente ele fosse utilizado na sua vertente, como ele estivesse como primeira margem, né? Como o nosso CC, como o CC Bartolo, como professor de karatê, entendeu? Então, o que que acontece? Eu quero lutar para isso, para que aconteça isso. Porque o karatê, ele não é, como eu falei, ele não é só uma luta. Ele segue o Dojokun que a gente aprendeu, né? Que é, pô, esforçar-se para a formação do caráter. Então, ele forma caráter. Fidelidade para com a verdade do caminho da razão. Você sempre vai querer estar na razão, entendeu? Né? Criar Sempre intuito andar no de, caminho certo. criar intuito de esforço. Você sempre vai lembrar disso, você sempre vai criar o teu intuito de esforço. Respeito acima de tudo. Pô, cara, isso aí vai entranhar, você sempre vai estar respeitando. E conter esse tipo de agressão. Então, o Dojokun do Karate Shotokan, cara, ele vem forjar o caráter da pessoa. Então, eu acho fundamental, né, que uma criança entre no karatê, entendeu? Que o professor de karatê ele tenha como isso, como profissão, que ele possa ganhar uma renda como um professor de karatê, não como escriturário, não como arquiteto, e nas horas vagas ele dá aula de karatê, não, muito pelo contrário. Né? Eu acho que hoje poucos professores sobrevivem do karatê, mas o campo há para todos, desde que se tenha uma boa visão e uma boa logística para você criar teu plano. É isso aí. Bom, vamos para a última pergunta, que também é um aspecto legal aí. Eu até falei hoje, a gente falou mais cedo que ia acabar falando disso e o Aham. tempo acabou um pouquinho mais curto do que a gente imaginou. Você acabou de participar de um congresso internacional sobre paradesporto, não é isso? Pô, foi mesmo. Dia 10 e dia 11, semana passada. Fala aí para mim, 30 segundinhos desse congresso aí, como é que foi? O que você aproveitou ali? Pessoal, o mundo todo quer que o Parakaratê entre nas Olimpíadas ou nas Paralimpíadas, vamos dizer assim, entendeu? O mundo todo está nesse desenvolto e o mundo todo está se unindo. O que a gente não entendeu ainda o meado, onde é que está a barreira, entendeu? Porque assim, pelo que se entende, o paradesporto é um modo inclusivo, não um modo de excluir, né? E tá todo mundo cravado nisso aí, entendeu? Então assim, amanhã ou depois, talvez o Parakaratê ele seja oficializado antes mesmo do Karatê. A gente quer que os dois andem juntos, lógico. Uma coisa depende da outra. Mas se o Parakaratê puder ir antes, ele vai. Entendeu? Ele vai, porque talvez a gente puxe o foguete pro Karatê, entendeu? Então é mais ou Legal. menos isso. O mundo todo tá aí, ó. E o Foram Brasil dois tá dias esse congresso? 2 dias. Foi 2 dias, foi um congresso de 2 dias, dividido, foi 10 horas, dividido em 5 horas por dia. Congresso bem pesado mesmo, assim. Participamos eu e a equipe do Parakaratê, e mais alguns professores também do Brasil, né? Foi bem legal, muito produtivo. Aprendemos muito e ensinamos muito lá também, viu, cara? Entendeu? O Brasil tá muito Legal. forte nisso aí, entendeu? E a gente vai. Vamos pra guerra. E aí, para fechar, né? Para a gente fechar, antes de eu fazer a pergunta, eu já quero agradecer a todo mundo que ficou aí na live. Agradecer você também, Oscar. Você é uma Obrigado. pessoa, como eu falei lá no começo, acho que a melhor coisa do Karatê, melhor do que medalha, melhor do que qualquer outra coisa, são as amizades. Hum. E a gente foi se conhecendo ali, um curso um dia, depois outro curso, depois outro curso. Quando a gente vê, já estava trocando ideia, É, já falou para eu trazer o Richard junto, já levei o Richard, quer dizer, É, é, ô, Fábio, e você lembra que quando a gente conversamos lá em 2018, né? Você lembra que eu te falei assim, cara, eu quero fazer o Parakaratê evoluir. E tô aqui, cara. e na época eu falei, se precisar de mim, a gente está junto. É, verdade. Pergunta do nosso mestre, professor Paulo Bartolo. Ele diz assim: o seu trabalho está sendo reconhecido internacionalmente. Além dessa participação Uhum. desse fórum, desse congresso, você também recebeu uma nominação naquele prêmio de Cabo Verde, né? Um Isso, prêmio de exatamente. artes.
Sensei Gilson Gomes também foi premiado, Sensei Aham. Aracaki, e você representando o Para-Karatê também. Isso. Aí o Sensei Bartolo, ele coloca, você esperava por isso, Oscar? Não. Sinceramente não, porque é assim, ó, Fábio, eu não busco isso, entendeu? Não é isso que eu busco. Não é que nem você entrar num campeonato, entendeu? E você buscar o primeiro lugar. Eu não faço o meu trabalho buscando nada. A única coisa que eu quero, entendeu? A única coisa que eu espero, né, é ter mais atenção para o Parakaratê, entendeu? Dar mais atenção. Isso assim, se um dia, não que não esteja, não que eu não acho legal hoje que a gente tem, que tá bom, mas tem que melhorar bastante. Mas isso eu não esperava não, cara. Como, porra, cara, 2019 eu recebi prêmio pra caramba, cara. Destaque do Rotary, prêmio não sei o quê, comendador de não sei... Olha, cara, foi muita coisa. Mas meu trabalho não foi nada pra me receber isso aí, cara. Entendeu? Eu não fiz eu vou fazer isso porque meu foco... Não, cara. Entendeu? Eu quero trabalhar pro Parakaratê, cara. Eu quero trabalhar para as pessoas com deficiência, dar um norte, entendeu? Dar um... Sei lá, cara. Meu, Foi os uma 200... consequência, né? Olha só, os sorrisos que eu recebi, entendeu? Nos campeonatos que nós fomos, que nós participamos, entendeu? E a alegria, a satisfação de cada para-atleta, isso não tem dinheiro que pague no mundo, cara. Essa é a melhor recompensa que a gente tem, entendeu? E isso que me impulsiona, cara. Eu tenho uma imagem disso que você falou, muito grande, naquela Copa São Paulo que a gente se encontrou, e foi a primeira Copa São Paulo que teve uma exibição dos PCD, e eu até ajudei um pouquinho na organização Uhum. ali, coloquei o pessoal para se apresentar, e o clima de confraternização ali era tremendo, né? Você vê Ah, que realmente o pessoal do Parakaratê ele acabou se transformando aí numa família, né? não, é uma coisa diferente, cara. Hoje ele tem um. O Parakaratê hoje ele tem uma estrutura muito forte. Tá? Uma estrutura muito E forte, assim, sólida, e assim, você tem um aluno Paracarateca? Traz. Entendeu? O departamento de Parakaratê ele não quer de maneira nenhuma tirar o mérito do professor. A gente veio para ajudar o professor e nos ajudar e todo mundo se ajudar, tá? Então, eu assim, acho que o, eu acho que o principal aí, cara, você falou tudo. Você perguntou lá há um tempo atrás, aonde estavam essas pessoas? Porque elas sempre existiram. ué. O que faltava era o quê? Era você divulgar a ideia, você chamar as pessoas, tentar agregar, né? Olha, Então eu acho o que nisso Fábio, você foi muito feliz nisso aí. o negócio é o seguinte, cara, eu comprei a briga e eu trouxe a necessidade da pessoa com deficiência, tá? E o que que a gente precisa? Tá bom? Então, assim, tem espaço para todo mundo. As pessoas falam assim, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então é o seguinte, cara, se tem lugar para você, se tem um lugar para um, dois para atletas, só tem que ter lugar para todo mundo, cara. Lógico, tem eventos que nem no Arnold que eu tive ano passado, eu só tinha 10 vagas, entendeu? Eu só posso levar 10 para atletas, né? E eu não posso levar 10 para atletas numa academia só, eu tenho que fazer uma divisão. Entendeu? Sim. Imagine só, cara. Pô, eu tive lá o prazer de ver o Arnold Schwarzenegger caminhando em minha direção com a mão estendida. Pô, cara, entendeu? É uma honra pro professor isso aí. De ver o para-atleta dele num desenvolto desse aí sendo reconhecido juntamente com uma equipe, porque é o seguinte: hoje se leva muito o nome de Oscar, né? Mas o Oscar é o para-karatê. Eu sou um para-atleta, cara. E eu tô aqui para defender o PCD, a pessoa com deficiência, entendeu? Eu não faço nada pensando em mim nem por mim. Porque eu, Fábio, eu não preciso de nada. Mas as pessoas com deficiência, elas precisam. E eu tô aqui para dar atenção pro pessoal. Eu acho que o mais importante, pegando esse gancho nessa tua fala, é que, assim, daqui a pouco o Zeca não vai mais ser o presidente da federação, daqui a pouco o diretor vai mudar. As pessoas mudam, você não vai ser o coordenador do departamento a vida inteira, mas Sim, claro. o importante é estabelecer aquele departamento e fazer com que ele comece a caminhar independente de quem É, esteja à frente, né? O é isso departamento ele aí. acaba sendo maior do que a pessoa, né? Não, Mas é isso claro. aí, meu amigo. Eu gostei muito desse bate-papo. A gente só tem mais 20 segundos restantes. Obrigado, Então, queria pessoal. agradecer.
Agradecer de coração você, todos que participaram. Quarta-feira que vem eu vou estar conversando com o professor, ex-atleta e técnico Douglas Brito. Daqui a pouquinho já te mando a foto dele para você fazer a arte para mim, que eu não esqueci não. Tamo junto, meu amigo. Um abraço, fica com Deus e abraço a todos. Falou, galera. Obrigado.